Meus queridos amigos da rádio AD na Verdade, né, aqui é Alex Dias falando mais uma vez com vocês, e eu venho aqui trazer um comentário, não irá muito comentar sobre isso, nosso foco é sim, para aproximar as pessoas de Deus, e o assunto do momento hoje que se trata em relação ao jovem pregador Miguel Oliveira, né, esse jovem pregador que tem repercutido tanto nas redes sociais. Então, isso, né, através da sua maneira de pregar, através da sua maneira de anunciar a palavra de Deus, bem enfatizando aqui, não estou defendendo a sua maneira de pregar, mas sim o jovem em questão, porque é um jovem que demanda um cuidado espiritual, um cuidado que nós devemos ter, né, mediante a cuidar das ovelhas, a cuidar do povo de Deus. Então, nós vemos que esse jovem ele está repercutindo muito através, né, dos seus dos seus vídeos, da sua maneira de pregar, da maneira que ele aprendeu a pregar e talvez que ele acha que é certo, né, a maneira que ele assim anuncia. E muitos pastores, muitas pessoas estão atacando muito esse jovem, e isso não é de deixar de ser notado, devido às suas maneiras de pregar, devido às suas eh, falta de conhecimento realmente bíblico, teológico, né? Mas o que eu quero focar mais aqui é algo que é muito interessante. Ele é uma vítima de um sistema que tem crescido, né, muito ocultamente dentro da igreja. Existem igrejas sérias, sim, eu faço parte de uma, graças a Deus, mas existe muitos falsos pastores e que também se utilizam de oportunidades para também fazerem tudo contrário à palavra de Deus. E eu vejo que esse jovem ele está sendo um jovem manipulado, está sendo um jovem que tem sido usado, né, para que esse meio de propagação, de anunciação do evangelho seja totalmente deturpado. Então, é um jovem que demanda cuidado, é um jovem que necessita de aprendizado. Ele foi bastante triste em suas palavras contra o saudoso pastor Eliseu Rodrigues, que estava ali dando mentoria, né, um grande pastor, teólogo, professor, né, e tem ensinado bastante em relação ao respeito à palavra de Deus, e ele foi triste em falar em relação contra o pastor Eliseu Rodrigues, e fazendo com que o pastor desistisse assim de lhe dar mentoria, né? De lhe mostrar a maneira certa de anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E tem se deixado levar pelo meio mercantil gospel, né, que tem que se crescido como se fosse uma empresa, né, uma maneira fácil de ganhar dinheiro. Mas a palavra de Deus, ela não é um meio de se ganhar dinheiro, é um meio de se ganhar almas para o reino de Deus. A nossa obrigação é justamente essa, é anunciar o evangelho de Jesus Cristo para que muitas outras vidas sejam alcançadas. E como é que as vidas vão ser alcançadas se até mesmo nós, no nosso meio, trazemos confusão entre nós, divergência entre nós? Então, isso traz muita tristeza, infelizmente, no nosso meio. Mas sabemos que a palavra de Deus se cumprindo na sua ênfase, que falou que nos últimos dias haveriam
falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, e que, se possível, o amor do mundo, de muitos esfriariam, né? O amor da igreja se esfriaria, e nós vemos isso através dessas coisas que vêm acontecendo. Nós vemos diversos pastores renomados aí criticando a maneira que ele prega, mas não criticando a pessoa em si. Mas para que. Por quê? Porque ele tem que ser cuidado. É uma ovelha que precisa de um cuidado, precisa ser parada e orientada da maneira certa, da maneira que se tem que é, se agir mediante a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de mostrar a verdade àqueles que ainda não conhecem verdadeiramente. Houve recentemente um grande debate lá no Eu Acredito podcast, onde o jovem Miguel foi confrontado, e através do confronto ele tentou muitas vezes se sair e acabou falando muitas coisas que não condizem com a palavra de Deus, principalmente quando ele falou que ele faz da vida dele o que ele quiser. Eu digo isso para quem está no mundo. Quem está no mundo faz da sua vida o que quiser, mas para quem está em Cristo, a nossa vida tem que ser pautada e direcionada por Deus. Então, a vida tem que ser totalmente diferente, o direcional tem que ser, as coisas têm que ser totalmente diferentes. Então, que possamos, né, entender e compreender que é um jovem que merece cuidado, é um jovem que merece ser, né, disciplinado, né, ser discipulado verdadeiramente. Os jovens das Assembleias de Deus aqui em Pernambuco, eles têm uma certa doutrina, eles são discipulados, são disciplinados a ensinar a palavra de Deus verdadeiramente, não de qualquer forma. Então, o que eu vejo nesse jovem, né, perdoe até os haters que vai vir, né, na maneira que eu estou falando, mas é um jovem que merece ser tratado com atenção, um jovem que tem que ser eh, discipulado, tem que ser tratado em meio à palavra de Deus, né? Então, que possamos juntos entender. Sei que os memes que hoje tem aí com as pregações dele, com as ações dele, a maneira de pegar, isso daí não vai parar, mas para que isso sirva para ele de aprendizado para fazer o que é certo, deixar de ser chacota e passar a ser respeitado verdadeiramente como um cristão verdadeiro, né? Deixar de ser meme e passar a ser anunciador do evangelho puro e verdadeiro, o evangelho genuíno, o evangelho que salva, transforma, liberta e prepara o homem para morar no céu. É esse evangelho que a rádio AD na Verdade defende, tem compromisso e anuncia, né? Eu, como não só como proprietário, como também locutor da rádio, né, peço carecidamente a todos, vamos ajudar esse jovem a conhecer verdadeiramente a verdade, né? Que ele entenda que não se brinca com Deus, mas se aprende com Deus, né? O evangelho não é comércio. O evangelho é o reino de Deus sendo aproximado às pessoas, às vidas que necessitam e precisam de um conforto espiritual para que sejam alcançadas e salvas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não deixe de se inscrever também no nosso canal, né, aqui no YouTube, Rádio AD na Verdade, e também seguir nas nossas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, Rádio AD na Verdade, e na www.adnaverdade.com.br, e curtir
né? Instala o nosso aplicativo para você sempre estar escutando os hinos, louvores, as palavras que lá são deixados. Amém? Que Deus abençoe a todos e vamos juntos, anunciando e proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Rádio Atena é verdade, fé e esperança aqui.